Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Mas antes de começar, eu só queria lembrar vocês da promoção desta semana na Loja Assombrada, que é da camiseta Nikola Tesla. A camiseta Tesla está essa semana até sábado de R$ 69,90 por R$ 49,90. Aproveita, a camiseta Tesla brilha no escuro de R$ 69,90 por R$ 49,90. Basta usar o cupom de desconto Tesla_Ana. Põe esse cupom lá que você vai conseguir um descontaço nessa camiseta. Só até sábado. Havia magia negra na casa. A pessoa que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, e sim com a mãe de uma amiga. Bela, a mãe da amiga da moça que nos conta esse relato, moça ou moço, não sei se é moço ou se é moço, mas a pessoa que nos conta esse relato, então Bela, a mãe dessa amiga, era a filha mais velha de uma família de 4 pessoas, né? Que era o pai, a mãe, a irmã dela, Lara, e ela. Todos ali da família eram, e são até hoje, evangélicos. E o pai, sendo pastor, ele tinha compromisso com várias igrejas ali, e por conta desse compromisso, eles precisavam se mudar muito. Sempre estavam mudando de uma cidade para outra. Até que chegaram a uma casa que tinha assoalho de madeira no chão, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a mãe dessa amiga conta que não demorou muito para as coisas começarem a acontecer. Diz ela que no exato momento em que o carro dos pais saía da garagem, já começavam os barulhos pela casa. Todas as vezes que os pais saíam da casa, os barulhos começavam, sem exceção. E era esse o momento em que Bela, a mãe dessa amiga, né, pegava a irmã mais nova, Lara, pegava no colo, pegava um pacote de bolacha, pegava um pinico e se trancava no quarto dos pais dela e de lá não saía, ficava ali por horas, em cima da cama, nem os pés no chão ela colocava, ela ficava o tempo todo com a irmã em cima da cama dos pais. Levava ali bolacha, o pinico para a irmã mais nova, já para não precisar sair de lá de maneira alguma. E ela conta que ficavam ali em silêncio, apavoradas, porque o tempo em que elas ficavam lá na segurança, né, do quarto dos pais, trancadas lá dentro, todo o tempo que elas ficavam lá, elas escutavam passos do lado de fora do quarto, passos pesados de pessoas, sabe, de gente, e chegava, parecia até envergar a madeira do assoalho. E o barulho se aproximava do quarto, e como as luzes do resto da casa ficavam acesas, era possível ver a sombra dos pés por baixo da porta do quarto dos pais dela. Quando aqueles passos se aproximavam da porta, elas ainda viam aquilo passando pela porta do quarto, por causa da sombra que os pés faziam ali embaixo da porta. Diz que essa coisa passeava pela casa inteira, mas quando ia passar ali perto do quarto onde elas estavam, na frente do quarto, aquilo desacelerava o passo. Quase como que se soubesse que as duas estavam ali apavoradas com isso e se divertisse com isso, né? Diz que elas tentavam, né? As irmãs tentavam contar para a mãe o que elas passavam, o que elas presenciavam, mas como as duas tinham menos de 10 anos de idade, a mãe nem dava bola. A amiga dela ainda conta que já teve uma vez em que estavam as 3 apenas em casa, ela, a irmã e a mãe, e ouviram um barulho de botas, um barulho vindo de dentro do armário, um grande armário que ficava na sala onde eles guardavam os calçados, e de lá de dentro vinha um barulho de botas, barulho pesado, de passos pesados de botas. E quando elas abriram a porta do armário, um par de botas grandes, que era do pai das meninas, estava ali parado, os dois, bem na frente da porta do armário, bem atrás das portas do armário, em pé ali, enquanto todos os outros sapatos estavam revirados dentro do armário. Sendo que ninguém tinha deixado daquele jeito, ninguém mexeu naquele armário para deixar todos os sapatos bagunçados e apenas aquele par de botas grandes ali, parados, arrumadinhos, certinho, logo atrás da porta. E mais aí um acontecimento que não se sabe por que a mãe das meninas ignorou.
né? Ela diz que parece aqueles filmes de terror, que acontece uma coisa atrás da outra na casa. As crianças vivem falando que tá acontecendo coisa esquisita, mas aí eles não ligam. Nada acontece. Finge que nada acontece, ninguém liga. Bom, os dias foram passando e se trancar no quarto, as irmãs se trancarem no quarto enquanto os pais estavam fora de casa, já tinha virado rotina. Até que um dia um outro pastor ia visitar a família na casa deles. Parece que era um amigo da igreja lá do pai das meninas e ele ia jantar lá e passar a noite. Então todos jantaram, conversaram e aí cada um foi para o seu quarto. Quando no meio da madrugada esse convidado, esse outro pastor acordou e saiu acordando todo mundo na casa. Esse outro pastor estava na sala com um semblante muito sério e falando alto ainda, chamando o pessoal da casa. E sem antes explicar nada, ele já começou a pedir para todo mundo se juntar ali e começar uma oração assim de coração mesmo. E aí todo mundo começou a orar. Aí ao final das orações, com o outro pastor lá mais calmo, né, os pais da menina foram perguntar por que de tudo aquilo, o que é que estava acontecendo. Então ele disse que havia algo na casa, algo mal, tinha algo de ruim na casa colocado ali por antigos moradores. Era um espírito perverso que não estava deixando ele dormir. Ficava falando para ele coisas como seu desgraçado, sai daqui, entre outras coisas. E aí a mãe das crianças falou para o pastor: realmente as meninas falavam que sentiam que tinha uma presença aqui na casa, mas eu não ligava porque eu achava que era medo bobo das crianças. E daí aquele outro pastor respondeu para a mãe: pois a senhora devia ter acreditado nelas. Por final, aquele pastor disse que eles deveriam limpar aquela casa para encontrar onde estava a origem desse mal e tirá-la dali, evitando que ele voltasse. E assim fizeram. No outro dia, estava todo mundo ali limpando a casa quando, sem querer, acharam uma portinha pequena no chão. Na verdade, acho que era uma daquelas portinholas, alçapão, sei lá, no chão da casa. E desceram por uma escada e lá embaixo tinha uma pequena salinha, um pequeno quarto, não sei, um porãozinho. E por ali havia diversos desenhos espalhados, velas espalhadas e restos de um animal morto. Ensacaram tudo, limparam, benzeram, abençoaram aquele lugar lá. E depois disso, quando os pais da amiga dela saíam de casa, né, os pais da mãe da amiga, né, quando eles saíam de casa, agora sim elas podiam ficar em paz na casa, onde quisessem, na sala, no quarto, na cozinha, nada mais aconteceu. E para finalizar, a moça, ou a pessoa que nos conta esse relato, diz que a amiga dela não acreditava muito nessa história que a mãe dela contava, mas depois, com o passar do tempo, ela teve a confirmação de outros parentes que disseram sim, que isso realmente aconteceu. Aí sim ela começou a ficar com medo da história. E ela acredita que essa amiga, a mãe, né, a família da amiga dela, da mãe dela, tinha uma fé muito grande. E talvez por isso eles não tenham sido atingidos de forma mais séria. Eles apenas escutavam aquilo e algumas coisas aconteceram. Talvez pela fé que eles tinham, por sempre estar em oração, tudo, isso não tenha atingido de maneira pior, porque talvez isso pudesse ter se enfiado muito mais e ter feito coisa bem pior na família. Um presente inesperado. A moça que nos conta esse relato tem 16 anos e isso que ela vai contar aconteceu com a mãe dela e com a tia. E eles são de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então ela conta que quando a mãe dela tinha apenas ela e um irmão, porque hoje eles são em 4, né? Então ela tinha apenas ela e o irmão. Ela trabalhava em uma lancheria, deve ser numa lanchonete que funcionava 24 horas. E lá ela tinha um colega de trabalho que tinha muita inveja dela. Na verdade, era uma colega de trabalho e todo mundo que trabalhava lá sabia dessa inveja que essa moça nutria pela mãe da moça que nos conta esse relato. Um dia, a mãe dela chegou em casa com uma sacola e ela e o irmão, né, criançada, curiosa, né, já foi querendo saber o que tinha na sacola, o que tinha lá. E a mãe dela, assim, muito espantada, até falou que ela era um presente que ela ganhou dessa tal moça invejosa aí. Diz que era um tamanco
que ela deu de presente. Era um tamanco vermelho de salto alto. E assim, mesmo a mãe não gostando do presente, né, achou meio estranho, ela pegou, aceitou, agradeceu, né, foi educada. E aí um pouco mais tarde, eles foram todos tomar um café na casa da tia, que morava do outro lado da rua, na frente da casa deles. Foram lá tomar um café na casa da tia essa que cuidava de um neto de 4 anos e de um filho de 10 anos. E aí a mãe dela levou esse tamanco que ela não tinha gostado e perguntou se a irmã dela, né, a tia, queria ficar com ele. E ela aceitou. E depois de muitas brincadeiras, né, e piadas aí dos mais velhos e uma zoeira por causa do presente da invejosa, eles foram embora para casa, né, afinal já estava ficando tarde. Quando foi no dia seguinte, essa tia foi na casa deles. E a mãe dela percebeu que a tia estava muito assustada. E quando questionada sobre o que tinha acontecido, ela contou algo que fez todo mundo estremecer. Ela disse que naquela noite anterior, né, no dia anterior, o dia que ela ganhou o tamanco, ela foi dormir cedo, como todas as noites, e quando foi por volta das 3 horas da manhã, ela acordou com alguma coisa pequena, um ser pequeno pulando nas costas dela. Mas ela não estranhou de imediato, porque a neta dela, né, a neta de 4 anos, dormia com ela. E quando queria ir no banheiro de madrugada, às vezes fazia isso, né, para chamar. Só que quando a tia se virou, ela sentiu que 2 mãos grudaram no pescoço dela e começaram a sufocá-la. E aí ela abriu os olhos e viu ali em cima dela uma sombra escura e disforme. Era muito escura, era mais escura do que o próprio escuro. E aí ela não conseguiu mais se mexer também. E a primeira coisa que veio na cabeça dela para tentar se livrar daquilo foi rezar. E em pensamento ela começou a pedir ajuda divina, dizendo: Deus é mais poderoso, Ele vai me ajudar. E foi aí que ela sentiu aquelas mãos soltarem o pescoço dela e sumir, ir embora, né? Mas ninguém precisa dizer aqui que ela não conseguiu mais dormir o resto da noite, né? Quando a tia terminou de contar isso, a mãe dela percebeu que ela precisava de ajuda. Então, quando foi à noite, todo mundo ali foi na igreja. Foi numa igreja lá, numa igreja perto da casa delas. E lá foi revelado à tia da moça que nos conta esse relato que ela ganhou um presente. Só que nesse presente tinham feito um trabalho. Foi uma mulher que fez esse trabalho nesse presente. E não foi só isso, na revelação também disse que esse trabalho feito no presente não era para a tia, mas sim para quem havia lhe dado o presente. Foi aí que a mãe dela se lembrou do bendito tamanco e elas foram aconselhadas a se livrar desse presente, entre aspas. E foi o que fizeram no dia seguinte, foram lá tacar fogo no tamanco, que por sinal diz que demorou bastante para pegar fogo. Depois da folga, a mãe dela voltou a trabalhar. Quando a invejosa a viu, a mãe dela notou um espanto da invejosa. Tipo, a invejosa ficou espantada quando viu a mãe dela lá trabalhando. E aí a mãe dela foi perguntar pra tal da invejosa lá, por que o espanto? O que aconteceu? Por que ela estava cheia de ódio, cheia de raiva e rabugenteando aí pelos cantos? E aí ela só virou pra mãe dela e falou: você não deveria estar aqui. E depois desse confronto, a moça nunca mais apareceu na lanchonete. Nem voltou a trabalhar mais. E diz que até hoje a tia dela conta esse relato sempre que tem visita em casa. E a mãe e a tia sempre contam essas coisas sobrenaturais que aconteceram na vida delas quando elas eram mais novas. E esse caso é o mais recente deles. História do lobisomem de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. Gente, olha, sem querer, esse já é o 3º relato que eu tô contando aqui que é do Rio Grande do Sul. Isso não foi escolhido. Olha, se o último for do Rio Grande do Sul, é coincidência demais. O moço que nos conta esse relato é do Rio Grande do Sul e essa história aconteceu na cidade que ele nasceu, 3 de Maio. Para quem não conhece, diz que fica próximo a Santa Rosa, que é a cidade da Xuxa. Bom, ele diz aqui que o pai dele conta para ele que quando ele nasceu, não tinha muitas casas ali no bairro, era bem interior mesmo.
E um dia o vizinho, que morava ali perto, chamou o pai dele na cerca e perguntou se ele tinha escutado um barulho ali na noite anterior. O pai dele, que era um homem alto e forte, disse que tinha escutado sim, mas achou que não era nada demais. E o vizinho, assustado, relatou que o cachorro dele tinha brigado com um lobisomem e estava muito machucado. Nesse momento, é claro que o pai dele riu e falou para o vizinho, não, né, deve ter sido um outro cachorro, mas por via das dúvidas, essa noite eu vou ficar atento. Bom, anoiteceu, todo mundo jantou e foi dormir. E o pai dele, como ele disse, um homem alto, um homem forte, muito corajoso e sempre andava armado, como a maioria dos gaúchos lá naquela época, não sei se hoje, né, dependendo, no sítio, né? E nessa noite, por volta da meia-noite, ele acordou com um barulho estarrecedor de latido de cachorro. E aí ele pegou a arma dele, olhou pela janela, disse que era lua cheia, então dava para ver bem assim, sabe, lá fora, inclusive até a casa do vizinho. No que ele olhou na casa do vizinho, ele viu o cachorro dele, cachorro grande, cão de guarda, correr assim e se enfiar dentro da casinha dele e ficar lá. E ele olhou para o outro lado e viu um animal muito grande, que diz que ele não conseguiu identificar direito se era um boi preto ou se era um cachorro muito grande, peludo, e vários outros cachorros atrás latindo muito. E ele ali da janela observou quando aquele bicho fez um movimento assim meio estranho, parece que observando o cachorro do vizinho, como se fosse gente. E aí o pai dele se assustou com aquele comportamento, porque aquilo não era comportamento de um animal. Aí ele apontou a arma para aquele bicho e atirou. Nesse momento o bicho ficou em pé, em duas patas e correu na direção do pai dele. Mas o bicho não sabia de onde tinha vindo aquele barulho. E aí o pai dele atirou a segunda vez, o que fez com que o bicho visse de onde vinha o tiro. E aí como ele viu que o tiro vinha daqui, ele mudou de direção e saiu correndo embora, tipo galopando, igual um cavalo, assim, ó. E o pai dele afirma até hoje que atirou sim num lobisomem e que depois desse episódio nunca mais teve nenhuma ocorrência do tipo no local. Mas antes, conforme relatos dos vizinhos, isso acontecia bastante, esse ataque de lobisomem às criações. E essa história é contada sempre aí pelos familiares dele. Ó, tem que defender a propriedade até de lobisomens. E funcionou. O palhaço que cantava nos pés da cama. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a irmã dele. E ele conta que a família dele é grande, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E todo mundo já presenciou pelo menos uma vez alguma coisa de sobrenatural ou estranha. Mas muitos preferem guardar isso para si. Porém, quando se reúnem, vira e mexe, sai uma história dessas. E a irmã dele sempre conta essa história que aconteceu com ela quando ela tinha entre 4 e 5 anos de idade. A época do ocorrido foi em torno dos anos 80. Nessa época ele conta que nem era nascido ainda. E era em torno de 5h30, 6 horas da manhã, a irmã dele estava dormindo quando acordou de repente, assim, num susto. E se sentiu assustada, né? Acordou de repente, assustada, lembra que ouviu barulho de passarinho cantando. Então ela viu assim que já estava amanhecendo, mas ainda não estava bem claro. Sabe quando o sol está começando a querer nascer? E nesse instante ela olhou para os pés da cama. E aí ela viu ali um palhaço debruçado nos pés da cama dela, deitado ali, debruçado, olhando para ela. E aí, de repente, ele começou a cantar e virar a cabeça. Um palhaço! Cantando e virando a cabeça, olhando para ela. E ela ficou ali, olhando para ele, meio que hipnotizada por ele. E ela conta que, por não estar bem claro ainda o dia, ela não conseguiu ver muitos detalhes do rosto, de mais coisas ali. Ela disse que não sentiu medo, porque disse que o palhaço não era assim tão assustador. E ele ainda cantava uma música infantil, uma música de criança, e olhava fixamente para ela, mexendo a cabeça. Meu, se isso não é assustador, eu não sei o que é. Mas aí o palhaço saiu do quarto, cantando ainda, porque a porta do quarto ficava sempre aberta. E ele saiu andando do quarto e cantando, e disse que ele tinha a altura de uma criança. E a irmã dele ouviu a cantoria do palhaço passando pela casa, indo para a cozinha e saindo pela porta do quintal, pela porta da cozinha.
E ela foi atrás, ela saiu atrás do palhaço, mas quando chegou lá fora não tinha mais nada. Ainda ficou olhando para o quintal, para o meio da horta, para as árvores que tinha ali, mas não viu mais nada. Diz que só lembrava de ver o sol assim, que estava começando a nascer no horizonte, sabe, o dia amanhecendo. Nisso o pai dela chegou, que tinha acabado de acordar para começar mais um dia de trabalho, e estranhou, né? E perguntou para ela o que ela estava fazendo ali naquele horário com a porta do quintal aberta, né? Olhando ali para o quintal. E ela contou tudo ali para o pai dela como uma pura criança faz, mas o pai riu e ainda brincou com ela. Em outras palavras, ele disse que era tudo imaginação de criança. E pegou ela, levou de volta para o quarto e disse que era para ela voltar a dormir. E aí ela dormiu e nunca mais viu o tal palhaço. 7 além, 7 além, 7 além. A moça que nos conta esse relato mora atualmente com a família dela em Goiás, e o que ela vai relatar agora aconteceu com ela quando ela tinha 25 anos, hoje ela tem 46 anos. Ela sempre teve sonhos muito lúcidos e alguns, inclusive, ela toma consciência de tudo e até gosta de viver a situação ali do sonho. Mas nem sempre são situações, são coisas boas que acontecem nos sonhos. Muitas vezes, em alguns deles, ela tem muito medo e ela tem a impressão que ela não vai conseguir sair dali nunca. Parece que ela vai ficar presa ali fora do corpo, em situações horríveis, em lugares de arrepiar. Ela diz aqui que espera que acreditem nela, porque ela não escolheu ter uma vida desse jeito, ser desse jeito, tipo, com um pé aqui na realidade, na matéria, e outro pé na espiritualidade, num mundo paralelo, sei lá. E ela tá contando esses detalhes para que a gente entenda como aconteceu e quem sabe alguém aí passa por uma situação semelhante ou igual à dela. Bom, ela conta que frequentava um centro espírita kardecista até para entender melhor o que acontece, o que acontecia e acontece com ela desde quando ela é criança. E ela conta que estudou muito sobre o evangelho e mediunidade e até que aceitou a dar aulas de evangelização na cidade dela, em um bairro carente. Diz que era muito bom ver as crianças toda semana, conversar com elas, embora também ficasse sabendo das coisas horríveis que algumas enfrentavam ali e suas famílias também. Um dia, como de costume, né, foi até esse bairro fazer o que ela sempre fazia. Eles faziam preces, cantavam, conversavam e depois iam para casa, enfim. Mas naquele dia estava diferente e ela tinha aquela sensação de estar sendo observada. E ela foi para casa e logo adormeceu. E ela não sabe quanto tempo se passou, mais ou menos, mas ela sentiu que saiu do corpo. E estava a caminho daquele bairro que ela trabalhava com as crianças. E ela diz que estava consciente e diz que tem experiência para saber, sim, como isso acontece. Diz que o caminho era o mesmo, as ruas eram as mesmas, mas estavam todas em ruínas, cheias de lama. Diz que as casas estavam tão destruídas que ela nem sabe como paravam em pé. E era escuro, de uma maneira que permitia ver tudo. Então era escuro, mas dava para ver tudo. E ao mesmo tempo também meio que nublava os olhos, sabe? E ela percebeu que alguém ou algumas pessoas a observavam e ela ficou com muito medo disso. E ela tentou atravessar a rua para se esconder, mas aí ela afundou até os joelhos na lama. E no pensamento dela e no pavor, ela só queria voltar ao corpo dela. Ela só queria acordar, mas ela ouvia ao longe pessoas falando: 7 além, 7 além, 7 além. E quando ela conseguiu sair da lama, ela olhou para todos os lados com muita atenção, que era para reter toda a informação que ela pudesse a respeito daquele lugar. Reter na mente os detalhes daquele lugar. Quanto às pessoas que ela ouvia ali, nenhuma delas saiu das sombras para falar com ela. E ela olhou para a rua, onde ela passava todas as semanas, só que agora tão horrenda, e pensou que se aquilo era uma cópia da realidade, então ela poderia de alguma forma voltar para casa. E saiu correndo que nem uma louca no meio daquele lugar cheio de vultos escuros, vultos escondidos nos escombros daquelas casas em ruínas.
E do nada ela ouviu uma voz forte, bem perto dela, que disse: Corre! Bom, ela não precisou ouvir 2 vezes, ela correu mais ainda e dobrou a esquina. E ela sentiu que ia desmaiar, só que ela sentiu que ela estava voltando lentamente para o corpo dela. E aí acordou. E ela diz aqui, o que era aquilo, aquele 7 além? Outra dimensão? Mais um dos muitos lugares espirituais? Só mais um de muitos lugares no mundo espiritual? Ela só sabe que não quer repetir essa experiência. Se você gostou desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até os próximos relatos. Tchau!